Seja muito, mas muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso bondoso Mestre Jesus derrame bênção sobre a tua vida. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho para receber nossas notificações, faça os seus comentários, dá o seu like e compartilhe. O rei Salomão, ele teve uma visão no qual o Senhor apareceu a ele. Vamos ver sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E o Senhor falou para Salomão pedir o que ele quisesse. Vamos ao nosso tema, a oração de Salomão, uma oração descontraída. O nosso texto base está em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 9, que diz: Agora, pois, ó Senhor Deus. Davi, ele orientou a Salomão para que Salomão tivesse comunhão com Deus, tivesse intimidade com Deus. Davi orientou a Salomão para que Salomão servisse o Senhor, porque agora o reino estaria na responsabilidade de Salomão. Salomão significa amado do Senhor. Em 2 Samuel, capítulo 12, verso 24, fala: Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Então o significado de Salomão é amado pelo Senhor. O nome que foi dado a Salomão pelo profeta Natã foi Gedidias. Vamos conferir 2 Samuel capítulo 12, verso 25. E enviou pela mão do profeta Natã, dando-lhe o nome de Gedidias, por amor ao Senhor. E tem o mesmo significado de Salomão, mas o nome que prevaleceu foi o nome que o Senhor havia dado a Salomão através de Davi. E após a morte do rei Davi, Salomão começou a reinar. Ele buscou ao Senhor com o povo, ele ofereceu sacrifícios ao Senhor em Gibeon, pois ainda o templo não estava construído e o tabernáculo estava lá em Gibeon. 2 Crônicas, capítulo 1, verso 5 e verso 6 diz: Estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o buscavam, e Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Salomão estava servindo ao Senhor, Salomão estava com o povo buscando a presença do Senhor, querendo agradar ao nosso Deus. Jeremias capítulo 29, verso 13 fala: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E Salomão e o povo de Israel estava buscando o Senhor com um coração verdadeiro, com um coração inteiro. E Davi, ele também nos mostra a importância de nós buscarmos, de nós confiarmos no Senhor. No Salmo 9, verso 10: Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. É muito importante buscarmos constantemente ao Senhor, porque o Senhor, ele não nos desampara, o Senhor, ele não nos abandona, o Senhor, ele não nos rejeita. E naquela noite, Salomão, ele teve uma surpresa. 2 Crônicas, capítulo 1, verso 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. Olha que interessante. Mas o rei Salomão, ele estava buscando ao Senhor sinceramente. Ele queria agradar a Deus verdadeiramente. E a oração de Salomão foi uma oração simples, foi
primeira oração de Salomão foi uma oração descontraída, porque falar com Deus é falar com o Pai Celestial. E Salomão, ele falou com o Senhor. Eu nunca posso me esquecer disso, que Deus, quando ele manda Jesus vir aqui na terra e Jesus morre na cruz do Calvário, Jesus está me dando passagem livre diante de Deus. E o Senhor, ele quer nos ouvir e nós temos esta liberdade, porque o Senhor está pronto a nos dar atenção. Deus, ele viu a sinceridade de Salomão e Deus, ele perguntou para Salomão: pede o que queres que eu te dê. Vamos ver a resposta de Salomão. Primeiro, Salomão trouxe a Deus a aliança e a bondade de Deus com o rei Davi. Vamos conferir, segundo Crônicas, capítulo 1, verso 8. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Olha que tremendo! Salomão, ele reconheceu a aliança que Deus havia feito com Davi, e agora Deus estava fazendo uma aliança com o rei Salomão, que foi o sucessor de Davi. Segundo, Salomão, ele falou para o Senhor sobre a grande responsabilidade que agora ele estava tendo como rei de Israel. Segundo Crônicas, capítulo 1, verso 9. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Mas nós vemos que Salomão atribui ao Senhor, foi o Senhor que fez Salomão reinar, e Salomão, ele era muito consciente do que ele era porque o Senhor o estava fazendo. E terceiro, Salomão fez o pedido dele ao Senhor, segundo Crônicas, capítulo 1, verso 10. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Olha a responsabilidade de Salomão em estar cuidando daquilo que não era dele, era do Senhor. Deus tinha uma aliança com o povo de Israel e Salomão, ele tinha essa consciência. O reinado de Davi foi muito próspero e Deus sempre tinha prioridade, tinha primazia na vida e no reinado de Davi. Davi, nós sabemos, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele não foi perfeito. Mas o coração de Davi constantemente era voltado para o Senhor. Davi sabia também que aquele povo que ele estava pastoreando, que aquele povo que Deus havia dado para ele ser rei, era povo de Deus, era propriedade particular de Deus. Vamos conferir? Êxodo capítulo 19, verso 5. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. E Davi, ele sabia que o povo de Israel era o povo do Senhor. Davi, ele ensinou a Salomão. Salomão também tinha este conhecimento que o povo de Israel era tesouro pessoal de Deus. Deuteronômio capítulo 7, verso 6 fala: pois tu és um povo consagrado a Yahvé teu Deus, foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu dentre todos os povos sobre a face da terra, para seres seu povo querido, seu tesouro pessoal. E quando Deus pergunta para Salomão o que Salomão queria, Salomão, ele colocou essa responsabilidade em primeiro lugar, a responsabilidade de cuidar daquilo e daqueles que era de Deus, acima do privilégio dele ser rei.
nós olhamos para essa atitude de Salomão e como nós temos a aprender com ela. Nós não podemos fazer como as pessoas que Deus dá algo para ela fazer e a pessoa achar que é dela. Não, tudo é do nosso Senhor e o povo é propriedade, mas é exclusiva do nosso Deus, e é o Senhor que sustenta aqueles que Deus levanta para cuidar do seu povo. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que Pedro fala sobre aqueles que receberam a Jesus como único e suficiente Salvador. Nós passamos a ser povo de Deus, a ser propriedade exclusiva de Deus. Não podemos nos esquecer com um propósito que é de proclamar as grandezas do Senhor. Infelizmente, muitos fazem o contrário, como se o povo que eles estivessem cuidando fosse propriedade deles mesmos. Mas Salomão, ele nos mostra que não é assim. Salomão, ele nos mostra que somos povo de Deus, assim como Pedro mostra que somos povo de Deus. E ainda a gente vê que o nosso Senhor Jesus, ele morreu pelas ovelhas. O nosso Senhor Jesus, ele tem um cuidado com o seu povo, ele tem um cuidado especial com as ovelhas, e nós vemos isso em Isaías capítulo 40, verso 10, que diz: Yahvé, o Eterno, vem com poder, com seu braço forte ele governa, a tua paga está guardada com ele, e diante dele segue o teu galardão. Como bom pastor, ele cuida do seu rebanho, nos próprios braços ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo, guia com todo o cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Você já parou para pensar o cuidado especial do Senhor contigo? Você já parou para pensar que Deus, ele cuida de você, mas ele cuida com detalhes? Você já parou para pensar que Deus, ele ama você e que no amor imensurável dele, ele manda Jesus Cristo vir aqui, e Jesus vem, Jesus morre, Jesus, ele ascende ao céu e ele te dá essa liberdade de falar com Deus. Ele te traz novamente em comunhão com Deus. E Deus, quando ele ouve o pedido de Salomão, ele respondeu. Ele considerou a sinceridade do coração de Salomão e o desejo do coração dele de ser um rei bom e de ser um rei justo. Segundo Crônicas, capítulo 1, verso 11. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento. Mas olha o objetivo: para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Olha que tremendo, o Senhor ouvindo o pedido de Salomão, e o Senhor vendo que o que Salomão pediu não era para benefício próprio, mas era para que o nome do Senhor fosse engrandecido em todas as nações. E no coração de Salomão, o objetivo era justamente servir a Deus, cuidar do povo de Deus. E Deus falou para Salomão que ele daria além. Vamos conferir, segundo Crônicas 1 e 12. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra,
mas não teve nenhum rei antes de ti e nenhum depois de ti haverá. Olha que tremendo! Salomão pediu sabedoria e conhecimento, mas o Senhor falou: eu vou te dar mais, eu vou te dar sabedoria, conhecimento, riquezas, bens e honras, e eu ainda vou fazer o teu nome um nome grande aqui na terra. 1 Reis capítulo 3, verso 13, a gente vê: também te dou o que não pleiteaste. Olha que tremendo, riquezas e glória, de modo que durante tua vida não haverá rei semelhante a ti. Mas você lembra que o pedido de Salomão foi um pedido para que o povo de Deus fosse um povo bem cuidado, para que o povo de Deus tivesse justiça, para que o povo de Deus fosse um povo conduzido por um rei, mas um rei sábio, um rei justo, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E o que o Senhor falou: eu vou te dar a lei. E Paulo fala em Efésios 3:20 assim: aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Como o Senhor, Ele se alegra quando nós somos sinceros, como o Senhor se agrada de sabermos que nós temos o cuidado de fazer aquilo que Ele coloca na nossa mão, mas para que o bondoso, maravilhoso nome dEle seja engrandecido. É tão bom termos esse acesso de podermos falar com o nosso Deus, de podermos estar diante do nosso Deus, de podermos sentir a sua maravilhosa presença, de sabermos que nós somos ouvidos, de que Ele nos dá atenção. E eu não posso me esquecer que eu tenho responsabilidade, assim como você tem responsabilidade com o reino dele. Vamos conferir Isaías capítulo 55, verso 9, para nós concluirmos: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus, ele perguntou para Salomão: o que você quer? E Salomão falou para o Senhor: Senhor, eu quero cuidar do teu povo, eu quero ser um rei, que o teu nome vai ser glorificado através do meu reinado. A preocupação de Salomão era fazer o que agradava ao Senhor. E aí, quando nós vemos Isaías falando: como os céus são mais altos do que a terra, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, que possamos ter essa singeleza na nossa oração, poder falar para o Senhor o que nós pensamos, mas sempre com humildade, que através de nós o nome do Senhor seja exaltado acima de todas as coisas. E assim como o Senhor fez com Salomão, ele ouviu o que Salomão queria e ele deu infinitamente mais. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.